Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a bendita graça do Senhor Jesus esteja com todos. Manhã de domingo, esse é o momento do nosso estudo, da nossa lição. Convido a você neste momento a estudar esta lição maravilhosa, não é? Um livro de esperança e de graça. É o título da nossa lição desta manhã de domingo. Quero orar com você neste momento e vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Deus amado, nosso Pai Celestial, querido Senhor, rogamos neste momento, em Cristo Jesus, uma bênção especial pelo nosso estudo. Pedimos que o Teu Santo Espírito permaneça conosco, ensine-nos, ilumine-nos e nos ajude, Senhor Deus, também a viver uma vida de prática da verdade que nós aprendemos da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, a nossa lição de hoje, nós estamos estudando a lição de número 3 esta semana, é um livro de esperança e graça. Há pessoas que quando ouvem falar do último livro da Bíblia, o Apocalipse, ela pensa num momento de medo, num livro de terror, de pavor, não é verdade? Porém, infelizmente há muitas pessoas, e geralmente são a maioria desta forma, quando é contra alguma coisa, ela nem mesmo experimentou, e quando estamos falando do livro de Apocalipse, a maioria das pessoas tem medo, tem pavor, mas ela mesma nunca nem abriu o livro para ler, para estudar, entendeu? Pois é. Então, queridos, o livro do Apocalipse, na verdade, é um livro de graça. Aqui Deus apresenta a sua misericórdia, Deus apresenta para nós a transformação, da terra que está em pecado, ela será renovada. Ela mostra para nós, o plano de Deus para excluir o pecado, para terminar com o pecado, para terminar com o mal, com as tentações. Então, na verdade, o Apocalipse é um livro que traz para nós esperança e graça. Ok? Muito bem. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3, fala para nós assim que é uma revelação de Jesus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E diz assim, olha, bem-aventurados os que ler e bem-aventurado também os que ouvem as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Entendeu? Então, deu para você ver que, na verdade, o livro do Apocalipse é uma bênção, na verdade, porque é a revelação de Jesus Cristo, é Jesus sendo revelado para nós. Alguns teólogos até dizem que o Apocalipse é um resumo dos evangelhos, e é verdade mesmo, porque o Apocalipse vem revelando aqui a graça, o amor, a misericórdia de Deus, o plano de Deus para a nossa redenção, o plano de Cristo Jesus para renovar esta terra, transformar, entendeu? Então, meus queridos, vale a pena você estudar cuidadosamente o livro do Apocalipse. Você vai ver que bênção maravilhosa, E o livro do Apocalipse não fala apenas simplesmente em besta, em imagem da besta, uma besta de chifres, de muitas cabeças, enfim. Tudo isso são simbólicos, nós precisamos entender essa simbologia e o que significa isso, tá? Mas o Apocalipse, na verdade, é um livro maravilhoso, tá? Que traz uma leitura importante para nós compreendermos exatamente em que tempo da história nós estamos vivendo, tá? E, por exemplo, no capítulo 14, verso 6, ali tem uma mensagem especial, mensagem de Deus, que deve ser ensinada e pregada em todo mundo, Vi outro anjo
voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos, tá? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tá vendo que mensagem maravilhosa? É uma mensagem que vem dizendo para nós, queridos, que nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e Deus quer que uma mensagem unitária, uma mensagem singular, uma mensagem eterna, ela precisa ser pregada para todo mundo, para todas as pessoas, para que todos possam ouvir e todos possam chegar a um momento de decidir, né, a vida eterna ou a morte eterna, porque, queridos, o mundo ele não vai perseverar, não vai continuar existindo da forma como ele está, tá? Porque Deus não criou assim. Deus criou um mundo perfeito, sem pecado, sem dor, sem morte, sem sofrimento, tá? E então o mal foi introduzido por Satanás no mundo, mas Deus, o plano de Deus é tornar esse mundo outra vez como era no início, a sua origem, sem o pecado, sem a dor, sem a morte, sem o sofrimento, sem o choro, né? Então esse é o plano de Deus e o Apocalipse vem revelando para nós que esse dia está chegando, esse dia está próximo, está muito perto. E esta mensagem, né, para que todas as pessoas fiquem alertas quanto tempo que está vivendo e tome a sua decisão, né, é agora, é esse momento. Tá? Então, é muito importante você estudar o livro de Apocalipse. Né? De acordo com Apocalipse, por exemplo, 1 verso 5 a 6, Jesus é aquele que nos ama, tá? Que entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados, e ele também nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, em Cristo Jesus somos perdoados. A graça perdoa os nossos pecados, o nosso passado e nos dá poder para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus no presente, tá? E oferece esperança para o nosso futuro. Qual esperança? A esperança de uma vida renovada, de uma terra renovada, aonde nós viveremos para sempre, sem ter a morte, sem ter a dor, sem ter o sofrimento, tá? Sem ter o pecado. Então, essa é a promessa maravilhosa que nós temos nesse livro. A revelação de Jesus Cristo, do seu projeto, do seu plano, tá? Para conosco. Então, o Apocalipse, na verdade, queridos, mostra para nós o quanto Cristo nos ama, de tal maneira que Ele morreu e pagou o preço da nossa redenção, da nossa condenação, tá? Ele nos capacita a viver no presente de acordo com os ensinamentos, né? Como diz no verso 3 do capítulo 1, bem-aventurados os que lerem, bem-aventurados os que ouvem e praticam as coisas nele escrito, né? Porque o tempo está próximo, tá? Então, meus queridos, que realmente Deus esteja contigo, esteja te abençoando. E esta semana nós teremos aí um estudo bem aprofundado no livro do Apocalipse. Nós vamos ali vermos que o Apocalipse não é um livro de medo e pavor, que nos traz angústia, né? Que nos traz medo quanto ao futuro, mas é a revelação de Jesus Cristo, demonstrando o grande amor de Cristo para conosco, tá? E o desejo de Cristo Jesus de nos levar para os céus, para vivermos com Ele, bem pertinho dEle, e depois nesta terra transformada para toda a eternidade. Deus esteja contigo, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, eu desejo para você, tá? E fica aqui o meu convite para nós continuarmos esta semana juntos, estudando mais e mais, né, desta lição tão importante, tão maravilhosa, que é
a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar, né, esses vídeos com outras pessoas, ajudando elas para que elas também possam, né, através dos vídeos, aprender sobre essa verdade que Cristo Jesus quer que nós aprendemos, tá? Afinal de contas, todos nós vamos ter que tomar uma decisão, tá? Por isso, Jesus nos deu o livre-arbítrio de escolha para que nós possamos escolher entre a vida eterna, a morte eterna, entre estar com Jesus ou, né, não estar com Ele ou com o inimigo. Nós precisamos tomar esta decisão, tá? E esta semana será um estudo muito importante. E aí, o meu convite a você mais uma vez. Vamos estar juntos. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima lição.